Então, independente do que a pessoa exerce no mercado, independente da profissão, ela vai ter que aprender a vender, ou no mínimo se vender, ou vender uma ideia, vender uma solução. Tu tem que ser uma pessoa interessante antes de ser uma pessoa interesseira. Total. Tu tem que estudar, tem que estar aplicando, tem que estar correndo atrás. É um assunto delicado, mas os papéis eles estão invertidos. Ok. Então, tem muitos homens que não se preocupam mais em ser esse pilar de segurança financeira, de ser pilar de segurança física, de cuidar do próprio corpo, sem exceções. Todas as pessoas que eu conheci quando eu estava começando no mercado digital e que fizeram a mesma coisa durante muito tempo e foram validando seus conhecimentos, foram criando resultado, foram corrigindo o que não estava funcionando, prosperaram a longo prazo. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Rota 10X, o podcast feito para você que busca conhecimento sobre vida, trabalho e negócios, tudo isso de uma maneira leve e descontraída. Pessoal, hoje temos um convidado muito especial que eu tenho certeza que vai explodir a cabeça de vocês de tanto conhecimento sobre venda, marketing, gestão. Mas antes, galera, muito importante, não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar as notificações e também tem o Instagram e o TikTok. Basta colocar Rota 10X em qualquer lugar que você consegue encontrar a gente, beleza? Pessoal, nosso convidado é empreendedor, gerou mais de 120 milhões de reais para os seus clientes. É isso aí. Especialista em processos de venda, gestão e marketing digital. Antes de empreender, já trabalhou em diversas companhias famosas como a Stone e a V4 Company e também é atleta de fisiculturismo. Então, pessoal, uma salva de palmas para Eduardo Calduro. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer conversar com Que você. é isso, vai ser um bate-papo muito legal, cara. Vamos nessa. Bom, pra gente começar, aqui a gente tem um trabalho investigativo. Eu quero destrinchar todo o passo a passo, o que te saiu do zero, que você saiu do zero, até você chegar aqui. Como é que foi o começo da sua trajetória para você ter todos esses resultados? Eu não queria trabalhar com vendas. Quando eu estava no colégio, eu tinha que decidir uma faculdade. Eu decidi por engenharia de produção. Estudei durante 5 anos para ingressar na Federal do Rio Grande do Sul, mas eu não sabia nada de engenharia, não sabia o que eu ia encontrar. Só que eu tinha amigos que tinham entrado na faculdade antes e eles disseram, cara, quando tu entrar, entra no movimento Empresa Júnior. Faz parte de alguma empresa júnior. Aí eu, beleza, primeiro semestre de faculdade, já entrei na empresa júnior. E eu não era um aluno muito aplicado nas cadeiras. Eu não via muito sentido em cálculo, química, física. Até conseguia mandar bem se estudasse, mas eu não estudava muito esses assuntos. Mas na empresa júnior eu tive contato pela primeira vez com a área comercial. Eu não sabia nada de engenharia, então me colocaram na área comercial da empresa júnior porque eu gostava de conversar. Só que era uma empresa júnior que ela não vendia nada. O pessoal ficava batendo cabeça, só que não tinha projetos, não tinha uma experiência bacana. E só para consolidar, uma empresa júnior ela é composta por estudantes de graduação que executam projetos reais de consultoria para o mercado e o dinheiro desses projetos fica em caixa na empresa para investir em capacitação para os membros. Então, naquela época, eu tive o primeiro contato com a área de vendas, eu recebi uma lista, literalmente impressa em folhas de ofício, com números e nome de pessoas e empresas que eu deveria entrar em contato. E, claro, muito não, tinha um script que não funcionava. E aí eu fui buscar em outras empresas juniores como que elas faziam para vender. Então, pela primeira vez, eu fiz um benchmark na minha vida sem saber. Fui buscar referência daquilo que funcionava. Eu acredito que a principal fonte de aprendizado que a gente tem são as pessoas. Então, eu tive pessoas que me ajudaram a entender como funcionava a venda complexa, a venda consultiva, né, a venda de serviço. Porque quando o pessoal pensa num vendedor, pensa que, sei lá, o vendedor é uma pessoa que trabalha numa loja de shopping. Aquele cara inconveniente. Isso, o cara inconveniente, tenta na loja, vem ali te apurrinhar. Então, eu tive que entender o que era venda B2B naquela época, venda de empresa para empresa. Então, o meu começo foi trabalhando de graça. Eu trabalhei durante 3 anos de graça, mas eu tive uma oportunidade muito grande de aprender num ambiente seguro a como montar um processo comercial. Fiz isso na minha empresa júnior, fiz isso para outras empresas júniores na época. E quando eu fui trabalhar no mercado, quando eu fui dar esse passo, eu fui para uma startup. Essa startup estava bem no início, eu ganhava R$1.000. Não tinha benefício, não tinha nem PJ, nem CLT. Era R$1.000. Era R$1.000. Mas eu decidi trabalhar nessa empresa porque eu achava a liderança dela muito massa. Era uma pessoa muito respeitada lá no ecossistema lá de Porto Alegre. E aí foi muito legal. Consegui validar muitas das coisas que eu tinha aprendido no Movimento Empresa Júnior em uma experiência real, em mercado. Na época lia muito, então, Receita Previsível, Spin Selling, li livro de gestão, de liderança, de vendas. E eu sempre
olhei para compartilhar conhecimento com as pessoas com quem eu convivia. Então, eventualmente, eu organizava com treinamento, chamava meia dúzia, chamava 10 pessoas, daqui a pouco uma outra empresa júnior me chamava para dar o treinamento. Então, eu sempre fui consolidando muito do que eu estava aprendendo, também ensinando outras pessoas. Então, terminei uma caminhada ali de 2017 a 2019 no movimento Empresa Júnior, e aí fui para o mercado, fui trabalhar na startup, que era o Portal Pharma. Ficou sem dinheiro, a startup estava bem no início, daí eu fui para a Stone. Da Stone fui para o Grupo Educação, do Grupo Educação fui para a V4 Company, da V4 Company comecei a empreender. A gente pode destrinchar um pouquinho isso aí. Como você chegou nessas empresas grandes? Através de networking? Como é que foi? Lembro que a Stone, ela patrocinava eventos da minha faculdade. Por quê? Para uma empresa de mercado é muito importante que ela esteja próxima dos lugares, dos ecossistemas onde está sendo gerada mão de obra qualificada. Então, a Stone fez algumas ativações de marca na época da faculdade que fizeram com que eu olhasse para a empresa, poxa, deve ser legal, uma cultura comercial bacana, eu estava ainda entendendo se de fato eu ia seguir esse caminho, e eu decidi fazer parte do processo seletivo. Na época eu estava fazendo outros processos também. Quando eu passei na Stone, o líder já antecipou a resposta e me fez proposta no dia assim, da entrevista. Boa. Então, fiz várias etapas, mas foi assim que eu conheci, foi por causa de uma ativação que eles tinham feito. Muito bom. Você falou de vendas e ainda tem muito preconceito na área de vendas, né? Tanto é que quando a mãe está procurando emprego para o filho, fala, ó, pode até ser vendedor, pode ser qualquer coisa, até vendedor. E é muito triste isso por um lado, porque vendas é algo libertador. É algo que vai fazer você conquistar seus sonhos. É através disso. E todo mundo é vendedor. Algumas pessoas vendem horas, outras geram valor às suas horas, que vai aumentando esse valor. E faz parte do jogo. Então, se a vida é um jogo, cabe nós aprendermos a jogar. Perfeito. E o que te chamou a atenção na área de vendas? Olha, eu caí literalmente de paraquedas na área comercial. Nunca quis ser vendedor, só que eu entendi que a área comercial é o que faz com que o mundo gire. É quando a gente conecta soluções a problemas, quando a gente ajuda pessoas ou empresas a atingirem seus objetivos, e a gente cobra por isso. Boa. Então, todo mundo está a todo momento se vendendo uma solução. Então, independente do que a pessoa exerce no mercado, independente da profissão, ela vai ter que aprender a vender, ou no mínimo se vender, ou vender uma ideia, vender uma solução, e conseguir fazer com que as mudanças no ecossistema dela aconteçam a partir de uma boa comunicação, a partir de entender o que são expectativas de outras pessoas para que ela possa atender. Acho que tem muito de fazer as perguntas certas e de um bom diagnóstico quando a gente fala de uma venda, porque as pessoas compram pelos motivos delas e não pelos nossos motivos. Então, acaba sendo inerente a tudo que a pessoa for fazer no mercado de trabalho e também na vida pessoal. Algumas pessoas dão atenção para isso e outras não. Algumas pessoas acham feio vender. Exato. Vendas não é só talento, é técnica, é processo. Sabendo disso, como que eu posso me tornar um vendedor melhor? Como se tornar um vendedor melhor? Eu acredito que o caminho mais rápido para se tornar um vendedor melhor é se conectando com um vendedor melhor do que nós mesmos. Boa. Principal fonte de aprendizado são as pessoas. Quando nós lemos, quando nós vamos a um evento, quando nós fazemos um curso, a gente está estudando, lendo, ouvindo algum insumo, algum material. Agora, quando nós aprendemos com uma pessoa, a gente consegue se basear não somente no que a pessoa estudou, mas naquilo que ela aplicou e que ela sabe que dá certo, que não dá. Então, você aprende com o erro da pessoa, né? Exatamente. Então, eu gosto muito de mentoria. Só que até há pouco tempo não se falava muito de mentoria, era um processo mais orgânico. E, sem querer, eu acabei colando sempre no melhor vendedor das empresas que eu trabalhei. Então, sempre busquei muito referência e me apoiar no ombro de gigantes. Foi meu feeling, foram oportunidades que eu tive porque na época da empresa júnior, eu fui buscar como outras empresas juniores faziam para vender. Na época do Portal Pharma, era uma startup de 2, 3 pessoas, então eu tive um contato muito próximo com o fundador, que era um hustler total, assim, ele era muito tubarão. Na época da Stone, eu colei de forma intencional na liderança, era um time de 6 pessoas, e o Éder, que era meu líder, era um cara excelente. No grupo da educação, tinha o Thiago Alencar, que era um executivo muito bom, eu colei nele. E aos poucos eu fui percebendo que isso estava dando certo, porque eu entendi o que a pessoa estava fazendo, eu via que existia um método que ela seguia mesmo sem saber, então existiam coisas que ela improvisava sempre da mesma forma. E isso eu construía processos meus próprios, eu escrevia, estudava para conseguir replicar aquilo mais facilmente depois. Boa, muito bom. E na parte de vendas, um não, ele faz parte do processo.
Porém, tem muitas pessoas que acabam desmotivando por causa disso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa blindar nossa mente, a gente precisa estar ciente dos nãos, ou não é só um passo para o sim? Como que a gente pode resolver essa questão do não na nossa cabeça? As pessoas têm medo de tomar não na área comercial. Mas vamos levar em consideração que o que a gente está vendendo gera valor, então ajuda a pessoa a resolver algum problema dela, e que vender é o que faz com que nós tenhamos uma vida próspera, com que a gente consiga correr atrás dos nossos sonhos. E tem 3 cenários que podem acontecer quando a gente faz uma venda. No primeiro cenário, tu oferece o cliente de sim. É maravilhoso porque daí tu consegue ganhar dinheiro e tu consegue ajudar a pessoa a resolver o problema dela. No segundo cenário, tu não oferece e o cliente nem tem a oportunidade de dizer que sim ou que não. Nesse caso, tu tá privando a pessoa de uma transformação que ela pode ter e tu tá cometendo um atentado contra a tua prosperidade. E no terceiro caso, tu oferece e o cliente diz não. E tu chega estatisticamente mais perto do sim. E se tu for inteligente, conduzindo o processo comercial, tu vai olhar para aquilo que tu fez para identificar aquilo que deu errado, vai buscar referência, vai estudar para mudar. E não adianta, todos os casos, a gente vai ter mais nãos do que sims, mas todos eles são uma fonte de aprendizado muito grande. Muito bom, porque toda coisa assim, negativa que acontece tem uma semente de bênção ali dentro. E o não, você acaba chegando mais perto do sim. Então cabe nós saber lidar, blindar a nossa mente para isso. É muito bom, porque ou eu ganho ou eu aprendo. Se você tem essa mentalidade, beleza, eu recebi um não. Mas o que eu aprendi através desse não? Qual que foi as objeções que eu não quebrei? Isso é muito interessante. E se deu certo, parabéns, bora pro próximo. Muito bom. É lindo. Você tem a SLG. Isso. Pode falar qual que é a proposta dela? Perfeito. A SLG é uma empresa de consultoria estratégica em vendas que ajuda os clientes a aumentar em 30% as vendas através da implementação de uma equipe de vendas interna. Hoje a gente está posicionado como uma empresa de soluções que foca mais em serviço, então a gente coloca a mão na massa junto com o cliente para que ele tenha essa equipe de vendas interna estruturada em 45 dias e a gente acompanha a empresa para a gente conseguir expandir a operação, identificar o que está dando certo, o que não dá, olhar para os indicadores e ter a previsibilidade em receita. Tá. Qual que é a persona do seu cliente? Perfeito. A gente começou atendendo muito empresas do mercado digital, porque pouco se falava sobre equipe de vendas no mercado de infoprodutos em 2021. O custo por lead era baixo, as conversões eram altas, o pessoal não prestava muita atenção em comercial, porque de fato dava para vender somente produtos baratos de vez em quando, fazendo lançamento, sem time comercial e ganhar muito dinheiro. Hoje em dia o cenário é diferente, porque com o mesmo orçamento que o pessoal tinha em 2020 e 2021, capta 20% dos leads e a conversão ainda muito mais baixa. Caro, né? Extremamente mais caro. Principalmente em época de eleição, como foi agora. É muito sensível, porque tem eleição, daqui a pouco tem Black Friday, daqui a pouco tem eventos ao longo do ano que faz com que seja muito volátil o quanto uma empresa jogando consegue captar. rios de dinheiro no Google, no Facebook. Exatamente. E cada vez mais empresas vão anunciar e cada vez mais empresas vão aumentar o seu orçamento. Só que o espaço digital é limitado. Todo mundo já utiliza as redes sociais. Então, é um único espaço que vai cada vez mais ter tráfego em cima dele. Então, o nosso perfil de cliente ideal, até o final do segundo ano de empresa, foi o infoprodutor que faturava pelo menos 1 milhão por ano e que fazia lançamentos ou perpétuos. Hoje em dia, só 20% dos clientes que a gente fechou neste ano são no mercado de infoprodutos. A gente tomou uma decisão no ano passado, a gente consolidou neste, que o nosso mercado não seria mais somente o mercado digital, que a gente poderia atender empresas de serviço, tecnologia, indústria e clínica. Porque independente do segmento, todo o processo comercial que funciona tem 3 coisas muito bem alinhadas. Primeiro, gente muito boa na linha de frente, então um bom processo de recrutamento e seleção. O segundo fator é um excelente processo comercial para que as vendas não dependam do talento e que seja um ativo para a empresa de fato. E o terceiro pilar é metodologia de gestão, que é o que faz com que o processo seja seguido. E aí a gente adaptou a metodologia para conseguir atender a todos esses segmentos. Afinal, toda empresa precisa vender. Muito bom. Então são clientes que faturam 1 milhão para cima. 1 milhão para cima. Mas aí depende da margem também, né? Porque se a gente pega um infoprodutor que fatura 1 milhão e um e-commerce que fatura 1 milhão, o e-commerce naturalmente vai ter uma margem muito mais baixa pelo custo de produção ou logística também. Tá. E você que trabalha com pessoas que têm um faturamento de 1 milhão para cima, qual que é a diferença das dores desse cara que fatura 1 milhão para o cara que começou recentemente, fatura 100, 200 mil por mês? Por mês não, por ano, né? É que geralmente quem fatura 100 mil por ano ainda tem dores de validação da oferta, tem dores de entrega, exato. É quase como se fosse uma eu presa. Então, acaba que fica tudo muito centralizado em uma única pessoa. E eu digo isso olhando para mim em 2021, né? A gente fez 340 no primeiro ano de empresa. E naquela época era eu e mais um SDR,
A SDR é a pessoa que faz pré-venda. Então, era tudo muito centralizado em mim. Eu estava validando metodologia, não tinha nada de processo, era tudo com base no talento, com base no que tinha de Você acha que insumo foi na minha questão cabeça. de validação ou procrastinou um pouco a delegação? Não, acho que tinha um processo de Tem maturação. um passo a passo. Tem. Não pode passar disso. Exatamente, porque o desafio no primeiro ano de empresa é conseguir construir metodologia, validar metodologia e construir os primeiros cases. Ok. E na medida em que os processos são documentados, as atividades com menor valor agregado, elas passam a ser delegadas. Por exemplo, quando a gente pega um processo de vendas, a gente tem a primeira atividade que é pré-vendas, realizando prospecção, a gente tem a condução da negociação e a gente tem a gestão do time comercial. A primeira coisa que eu deleguei foi pré-vendas, porque a minha hora se tornou mais cara do que a hora de um profissional de pré-vendas mais cedo na empresa. Ok. Mesma coisa para uma área de projetos. Então eu contratei um consultor júnior quando eu tive oportunidade para delegar uma parte que eu já havia documentado do processo, enquanto eu conduzia reuniões mais estratégicas, reuniões mais críticas dos projetos e ele me ajudava na execução. Então no início da operação é muito difícil que uma empresa tenha caixa para fazer uma contratação a nível tático ou nível estratégico. Então geralmente as contratações começam para um nível mais operacional, ao passo que essas pessoas vão maturando e acompanhando ou não o crescimento da empresa a longo prazo. Boa. A gente vê no seu Instagram, tem alguns vídeos seu fazendo vendas de 100k, 90 mil reais. E às vezes o cara que tá olhando a gente ali em casa fala, poxa, eu acabei de entrar no marketing digital, tô sofrendo ali para fazer uma venda de 197 e o cara vendendo ali 100 mil uma venda. Tem algum script para isso acontecer? Como é que funciona fazer uma venda assim, high ticket de 100 mil reais? Perfeito. É porque é muito diferente. Existe uma diferença muito grande entre uma venda de 197 e uma venda de 100 mil reais. Geralmente uma venda de 197 vai ser uma venda de um infoproduto, vai ser um e-book, vai ser uma aula gravada, vai ser algo que é um produto de educação normalmente. É difícil a gente contratar um serviço e pagar 197 reais. É um produto também topo de funil. Extremamente topo de funil. Um produto de 197 hoje tem um modelo de negócio baseado no produto de 197, o negócio nem para de pé. Tem que ser um produto de entrada para ou vender muito mais vezes para esse cliente depois, ou trabalhar uma recorrência, ou vender algo mais caro para ele depois. Exatamente. Então a principal diferença entre uma venda de 197 e uma venda de 100 mil é que a primeira é uma venda simples. Ela geralmente tem um ciclo de vendas mais curto, ela é feita por uma pessoa física, tem um só tomador de decisão, ela acontece em um dia, às vezes no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, e o ticket médio dela é mais baixo. O nível de consciência também não precisa muito alto. Eu acho que o nível de consciência ele acompanha ambas ofertas, porque tu vai ter primeira pessoa... Mas na proporção. Tu precisa ter uma pessoa muito... Acho que não vai ter somente uma pessoa que a gente vai precisar aumentar o nível de consciência dela numa venda complexa. A gente vai ter que contemplar o nível operacional, tático, estratégico da empresa, vai ter várias camadas de decisão e às vezes tu consegue envolver... vamos supor, tu vai falar com um sócio para fazer uma reunião de diagnóstico, para vender a oferta de 100 mil. Quando chega para a proposta, às vezes aparecem outros 2 sócios. E aí tem uma pessoa que está com nível de consciência mais alto e os outros que estão ainda inconscientes do problema, por exemplo. Então é mais difícil. Fazer um trabalho em conjunto com todos os sócios. Exatamente. E às vezes é difícil trazer. Então, levando em consideração que a venda de 197 é uma venda mais transacional, uma venda simples, a venda de 100 mil geralmente é uma venda com alto valor agregado, feita de empresa para empresa, com múltiplos tomadores de decisão. Ela tem alto grau de personalização. Quando a pessoa vai comprar um e-book, é o e-book, é o mesmo preço para todo mundo. Agora, um projeto, um serviço, ele vai variar conforme a complexidade, quantidade de pessoas, duração. Então, e tem um livro muito bom para ler sobre isso que chama Spin Selling, que ele fala sobre vendas consultivas. Foi o primeiro contato que eu tive com vendas de alto valor agregado, assim, a nível de conhecimento. Então, para sair de um ticket de 197 para um ticket de 100 mil, primeiro que é um modelo de negócio diferente. 197 é educação, geralmente. E 100 mil já está falando de um serviço, está falando de colocar a mão na massa junto com o cliente e não dá somente fazer dar com uma VSL, né? Exato, exatamente. Então tu vai precisar conectar um humano a essa venda para conseguir fazer com que isso funcione. E para eu prospectar clientes, como que eu posso fazer isso? São diversos canais, eu vou em uma fonte só? Qual que é a melhor dica que você pode dar para a galera que está assistindo em casa para conseguir mais clientes? Perfeito. Para montar um processo de prospecção, e aí acho que vamos levar em consideração venda de serviço e tecnologia, porque quando a gente fala de venda, para pessoa física, quando a gente fala de um ticket de 197, um ticket de R$1.000, dificilmente vai valer a pena fazer uma prospecção ativa fria, de criar uma lista e prospectar, enfim, de forma fria mesmo, mecânica.
vai valer mais a pena captar esse lead através de marketing digital mesmo, através de anúncio, através de conteúdo, porque tu vai estar falando com pessoas físicas. Agora, quando a gente fala de uma venda de 50 mil, 100 mil, uma venda de serviço mesmo, o ponto de partida do processo de prospecção tem que ser a definição do perfil de cliente ideal. Qual é o segmento, subsegmento, quantidade de funcionários, faturamento médio anual, qual é o cargo da pessoa que influencia a decisão ou que toma a decisão e quais são os canais mais indicados para entrar em contato com esse público, com que canal, por qual canal ele se conecta com os fornecedores. Por exemplo, infoprodutor, clínica, negócio local, tu pode se conectar através do Instagram. Agora, empresa de serviço, tecnologia, indústria, geralmente vai ser LinkedIn, vai ser e-mail, vai ser telefone. Beleza, estabelecemos o perfil de cliente ideal. Próximo passo é gerar uma lista de prospecção. Existem ferramentas de Big Data, ferramentas que compilam informações de várias pessoas no mercado, executivos, como o Apollo, por exemplo. O Apollo ele é conectado ao LinkedIn e tem 280 milhões de contatos. Quando você tem consciência do teu perfil de cliente ideal, tu vai alimentar o Apollo, que é essa ferramenta, com essas informações. Então, tu vai sair de uma lista de 280 milhões e vai chegar numa lista de 5 mil, 10 mil pessoas. Um filtro muito maior, alinhado com o que você procura. Isso, exatamente. Então, tu vai filtrar essa lista e aí tu vai chegar numa lista segmentada que tu vai exportar esta lista. Então, a primeira parte do processo é a construção da lista e o pessoal bate muito cabeça aqui, tenta fazer procurando empresa no Google, mas não tem gestão, de fato, das informações que estão sendo trazidas ali. Tendo a lista, o próximo passo é prospectar esta base. Para fazer a prospecção, o que o pessoal faz normalmente? Edu, fiz 200 ligações no mesmo dia e não deu certo. Claro, utilizou somente um canal, não executou cadência, tentou contato uma vez só com todo mundo. A forma certa de fazer prospecção para vender caro é tu triangular a informação por mais de um canal. Então, o primeiro dia vai mandar conexão no LinkedIn, o segundo dia vai mandar um e-mail, daí vai fazer uma ligação depois, aí volta para o LinkedIn. Então, tem que ir triangulando a informação e quanto maior for a empresa que tu está prospectando, mais longa pode ser essa cadência de atividades. Então, geralmente, tu vai entrar em contato com a empresa de 1 a 3 semanas, intercalando entre vários canais e seguindo um padrão. Porque se a gente não segue um padrão na prospecção, a gente não tem que identificar aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Então, se tem um bom perfil de cliente ideal, tem uma boa ferramenta de mapeamento, como a Apollo, por exemplo, e tu tem uma cadência de atividades pré-programada, depois é um jogo de números, porque tu vai entender quantas pessoas tu abordou na semana, dessas pessoas quantas te responderam, das que responderam com quantas eu consegui agendar, das que eu consegui agendar com quantas eu consegui de fato conversar, compareceram na reunião, das que compareceram para quantas eu apresentei proposta, quantas fecharam, qual foi o ticket médio, e a gente olha para as taxas de conversão por etapa do funil para definir quantas pessoas, quantas empresas a gente tem que abordar no mês seguinte para conseguir gerar o resultado que a gente precisa. Analisar todas as métricas, né? E eu vejo que é uma dor da galera que está começando, que eles não têm essa métrica, pelo menos no Excel, que é o que é mais simples, pelo menos para começar. E eu vejo que tem muitos empresários que eles focam mais na parte operacional, principalmente o cara que está começando, sei lá, o cara é mecânico, vamos supor. E ele foca só nessa parte operacional e aí ele não consegue crescer, não consegue desenvolver porque ele não tem essas outras habilidades e também fica muito privado em só fazer essa parte, não olha as métricas, não anota, desde que seja até algo simples ali no Excel, não tem essas métricas. Indo para a parte de negócios físicos, como é que o cara, de repente, tem uma loja de roupa? Como que ele pode prospectar os clientes? Porque é diferente do que vender serviço. Como é que esse cara pode atrair mais clientes? Quando a gente fala de venda para pessoa física, os canais digitais eles acabam sendo muito mais proveitosos, eles têm um potencial muito maior de escala. Então, olharia para a geração de conteúdo que gere alcance via Reels, TikTok. Então, olhando para alcance, geração de conteúdo massiva, anúncios e se tornar uma empresa que consiga divulgar em vários canais, várias plataformas, o conteúdo sobre o que está sendo vendido. Quando a gente olha para uma equipe comercial, uma equipe em um varejo, num ponto físico, o ponto de atenção é que geralmente o trabalho do vendedor ele para na loja. Não existe uma gestão dos contatos das pessoas que estão comprando lá para fazer ativações constantes de novas coleções, data de aniversário, datas comemorativas, uma gestão de CRM mesmo, né? O CRM é o Customer Relationship Management. É a própria gestão da base de clientes mesmo. Então, só da loja física ter uma melhor gestão dos contatos das pessoas que compraram, quanto cada pessoa comprou, qual o valor médio dessas compras, de quanto tempo essa pessoa vai na loja e faz a compra, já tem um insumo muito melhor para trabalhar, mesmo quando a pessoa não estiver na loja, para ou fazer uma venda à distância, ou fazer com que a pessoa retorne ao ponto físico também.
Cara, muito bom, sensacional. A galera deve estar com a cabeça explodindo. E um conteúdo desse gratuito, pessoal, vale muito a pena você compartilhar, você salvar esse vídeo para ver depois, porque eu tenho certeza que ele acabou de falar aqui, ativa a chave de muitas pessoas e você vai conseguir evitar muitos problemas reproduzindo essas mesmas coisas que ele falou. Agora, Eduardo, contratar para crescer ou crescer para contratar? Depende. Comercial a gente contrata para crescer. Ok. Operacional a gente cresce para contratar. No geral, existe um desbalanço muito grande entre despesas comerciais e administrativas nas empresas. Ok. No geral, as empresas têm muito mais despesa administrativa do que despesa comercial. Só que a despesa administrativa ela serve para aumentar a retenção, ela serve para dar produtividade no dia a dia. Agora, a despesa comercial ela é investida para captar mais clientes. Então, quando eu olho para um profissional de pré-vendas, por exemplo, o objetivo do profissional de pré-vendas é realizar prospecção. É realizar agendamento de reuniões, é gerar oportunidades. Então, quando eu quero acelerar o volume de oportunidades, eu contrato um profissional de pré-vendas. Ok. Agora, na área de projetos, na área administrativa, eu contrato um consultor quando eu vou precisar dele pronto daqui a uns 3 meses. Por quê? Porque essa pessoa demora até conseguir pegar toda a metodologia, ter consciência sobre o que a gente faz. Então, tem que estar... acho que tem essa diferença. Mas eu olharia também para quando eu preciso do profissional para decidir o que Então contratar. depende do momento, né? Depende do do momento, com certeza. o business da pessoa. Agora indo para a parte de contratação. Eu conversando com alguns empresários, amigos meus, até comigo mesmo, isso é uma grande dificuldade que a gente tem. Eu sei que às vezes você olha assim na televisão e fala, pô, tem 18 milhões de pessoas desempregadas, só que a mão de obra também não contribui muito para isso. E como que a gente pode fazer uma contratação mais assertiva? É por cultura, por habilidade? Qual que é o peso de cada uma? Perfeito. Em uma contratação sempre vai ter aspectos técnicos, comportamentais e culturais. Sim. Mas até que a gente consiga avaliar esses 3 aspectos, a gente precisa fazer uma boa divulgação do processo seletivo. E é aqui onde o pessoal erra muito. Quanto mais pessoas a gente tem inscritas no processo seletivo, maior vai ser o capital humano para a nossa decisão final, para que a gente não tenha que contratar alguém bom só porque a gente tem poucas pessoas no processo e tem um prazo muito apertado para realizar a contratação. Okay. Para que a gente tenha uma boa adesão no processo seletivo, a mentalidade é quanto mais canais de aquisição de candidatos nós tivermos, melhor. E aí tem plataformas que a gente pode patrocinar a vaga, como LinkedIn, InfoJobs, Cato, que é CATHO, tem Pandapé, tem Gup, tem várias plataformas que podem ser utilizadas, Quicken. Então, a mentalidade é não usar ou um ou outro, e sim divulgar a vaga, dada a importância, em vários canais. E aí a empresa pode ou fazer internamente, mas geralmente o RH ele não vai ser especializado naquela contratação especial, vai fazer todo tipo de vaga. A pessoa pode contratar uma consultoria de RH que vai fazer isso, e aí tem consultoria generalistas e especialistas. Ou ela pode, literalmente, o fundador da empresa pode ir lá e pode fazer por conta, só que é uma hora que geralmente é a hora mais cara da empresa, então vale mais a pena pagar o equivalente a um salário para um headhunter fazer do que o fundador fazer por alocação de agenda mesmo, assim. Muito bom. Agora, algo que já aconteceu comigo, que eu tenho certeza que aconteceu com muitas pessoas, quando você faz uma contratação, a pessoa começa a evoluir na empresa, e aí você descobre uma sementinha do mal. Principalmente quando o cara tem uma equipe reduzida. Quando eu tinha 2, 3 ali colaboradores, e aí se descobre a sementinha do mal, que começa a desengajar os outros funcionários, as outras pessoas começam a comprar a ideia dessas pessoas, dessa sementinha do mal. E aí como que a gente lida com esse infiltrado na nossa equipe? O que a gente tem que fazer, levando em consideração que já contaminou também algumas pessoas? Perfeito. Sempre que eu identifico um ponto de melhoria ou algo que não está satisfatório no trabalho de alguém que presta serviço para a gente, eu passo feedback a primeira vez. Okay. Só que o feedback ele tem que ser documentado depois de ter feito uma ligação ou ter chamado a pessoa para uma breve reunião. Então, o feedback precisa ter um peso, mas ele precisa vir acompanhado de um feedback escrito depois para que tu tenha respaldo na hora que for realizar o desligamento futuro, se necessário. Então, aconteceu alguma coisa a primeira vez, passa o feedback e documenta. Aconteceu a segunda vez dentro do ciclo de revisão, então tu pode falar, olha, daqui a 15 dias a gente vai olhar isso para ver se evoluiu, para ver se, enfim, tu conseguiu resolver o que a gente está conversando. Rolou o segundo feedback, a pessoa não atingiu a meta, a pessoa distratou alguém do time, aconteceu alguma situação desconfortável, não vai ser só um feedback, vai ser um aviso prévio. E isso vai ser também por ligação ou por reunião e documentado depois. Terceira vez, quando for chamar a pessoa para realizar o desligamento,
já tira o acesso, então exclui o e-mail corporativo dela, 10 minutos antes da reunião, chama ela, não precisa marcar com antecedência, chama ela, entrou na reunião e fala: Renan, eu te chamei aqui hoje, infelizmente, porque a gente está encerrando o teu contrato de prestação de serviços. Os próximos passos eu vou te pedir os dados para emissão do distrato, a gente vai realizar a assinatura e no dia tal a gente vai efetuar teu pagamento. Você tem alguma dúvida? Não. Então tá, beleza. E acabou. Desligamento não é para ficar contando história triste, para ficar se justificando, é para finalizar o contrato. Direto. É direto e reto. As pessoas às vezes, pô, chega ali para desligar, daí começa a história triste, daí o gestor, pô, amolece, daí continua Muda aquele de ciclo ideia. vicioso. Não tem que entrar decidido e o momento do desligamento é um momento que já foi consolidado por vários outros feedbacks. Cara, isso já aconteceu comigo, procrastinei algo que deveria ter feito, porque você fica na esperança que a pessoa vai melhorar. Não vai melhorar, tudo mais. Parece ter uma melhora momentânea, mas a longo prazo não é isso que acontece. A pessoa, ela até piora depois de um tempo. Mas o que a gente faz quando já contaminou outras pessoas da equipe? Porque teve uma vez que eu falei, poxa, cara, a pessoa desmotivou, os outros colaboradores se desmotivaram, não estão engajados, não estão empenhados. Será que eu troco a equipe? Será que qual que é a outra ferramenta que eu posso utilizar? Ou realmente trocar a equipe é uma das melhores soluções? O ideal seria fazer uma reunião individual com cada uma dessas pessoas para ouvi-las, entender o que tá bom, o que não tá. Mas eu tendo a levar em consideração que nos 3 aspectos, técnicos, comportamentais e culturais, existem situações que vale a pena a gente insistir e situações que não vale a pena insistir. Acho que vale a pena insistir quando a pessoa está comprometida e tem a mesma visão de longo prazo que tu tem em relação à posição dela na empresa, o que ela pode realizar, as coisas que cabem a ela resolver. Agora, quando passa feedback, a pessoa não melhora uma, não melhora duas, na terceira eu já tiro, assim. Mas eu nunca passei por uma situação em que, poxa, uma pessoa contaminou as outras e aí eu tive dúvida sobre tirar uma pessoa ou tirar todo mundo. Eu tive situações de desavença entre pessoas do meu time que eu chamei eles para resolver no papo reto, assim, galera, vamos deixar o que for pessoal do lado de fora, que nós somos todos profissionais. Quando um passar feedback pro outro, que estava rolando isso, não levem pro pessoal, separem as coisas. Todo mundo aqui tá aqui para aprender e também para ensinar eventualmente se tiver algo a contribuir. Então, não se sintam atacados quando o feedback não vier de mim, que fundei a empresa, quando vier de outra pessoa. Porque aqui tá todo mundo olhando pro mesmo objetivo, que é a gente bater a meta e a gente conseguir gerar valor para os clientes. Então, depois dali, não rolou mais essa situação. Eu fiquei preocupado em um momento, pensei, pô, tem que tirar os dois. Eu, não, calma aí, vamos sentar, vamos conversar. E aí, aos poucos, eles, inclusive, começaram a gerar resultados em conjunto. Tipo, pré-vendas, passou uma excelente reunião pro closer, o closer conseguiu fechar e os dois comemoraram juntos, assim, e viram o trabalho deles fluindo de forma muito mais tranquila depois de um tempo. Você acha que pode ter uma relação mais amigável entre o líder e os colaboradores? Porque a gente que é gestor, a gente sabe que tem um momento que a gente está ali mais contraído e o momento que a gente precisa cumprir nossas metas, nossos objetivos. Isso é da gente, mas infelizmente muitas pessoas que estão do outro lado não têm essa diferenciação e acaba confundindo muita coisa. Então você acha que o líder ele pode ter uma relação mais próxima dos seus colaboradores ou tem que ter um limite? Perfeito. O meu Só estilo. pegou. Assim, é porque eu acho que eu lidero como um Golden Retriever. Brincadeiras à parte, que eu não preciso falar muito sério com o meu time, eu falo muito sério. Ok. Mas eles também sabem que eu tô sempre disposto a ouvir eles e tratar cada situação de forma muito individualizada. A liderança, ela vai muito ao encontro de entender qual é a motivação individual de cada pessoa que tá ali. As pessoas, elas, cada uma trabalha e aceitou trabalhar com a gente por um motivo específico. Tem contextos de vida diferentes. Um tem filho, outro quer viajar, outro quer se mudar de apartamento, quer mobiliar apartamento, quer, sabe, tem vários motivos que fazem com que a pessoa trabalhe com a gente. E é papel do líder entender o que motiva cada um e qual é a forma que reverbera a missão da empresa em cada uma das pessoas para conseguir trabalhar isso individualmente. Eu tendo a ser bem amigável, mas o pessoal sabe quando eu preciso conversar sério, eu vou ser sério e eles não vão levar pro lado pessoal, assim como eu também não vou, se eles tiverem um feedback para mim enquanto liderança. E é isso aí, galera. O papo tá muito bom. Então, ó, se você ainda não é inscrito nesse canal, ative as notificações, se inscreva para você não perder nada, beleza? Agora, Eduardo, você saiu de uma cidade do Rio Grande do Sul e vem até aqui em São Paulo recentemente. O que levou você até aqui? Perfeito. Eu acredito que... Bom, eu saí do Rio Grande do Sul em janeiro de 2023. Então, eu tomei a decisão de sair do Sul no início do ano passado.
A decisão de morar em São Paulo foi muito em função de eu entender que aqui eu conseguiria me conectar com pessoas que já tinham chegado onde eu queria chegar, frequentar os ambientes certos, participar de eventos com mais frequência, estar mais próximo do meu sócio e elevar a barra. Ambiência, frequência. Ambiência. Eu, assim, eu sou muito grato por todas as amizades que eu construí na minha vida. Eu tenho amigos da época da pré-escola, do colégio, da faculdade, das empresas que eu trabalhei. Mas ao passo que eu comecei a empreender, eu aumentei a proximidade com pessoas que não eram de onde eu nasci. E eu passei a cultivar essas amizades. Essas amizades moram em vários lugares do país. E em São Paulo eu tenho muito mais contato com essas pessoas do que eu teria lá no Sul, né? Porque é um estado que está mais deslocado aqui do Sudeste. Então a decisão de vir para cá foi para me colocar em alta performance, foi para levar a barra, foi para acessar uma frequência diferente e conseguir elevar minha qualidade de vida também. Aqui é uma cidade que proporciona isso a nível de infraestrutura, não de natureza, né? Acho que, mas de infraestrutura que ajuda muito também. E ela paga dividendos. Acho que a primeira... Quando uma pessoa muda para São Paulo, ela não tem impacto direto no quanto ela está ganhando, mas ela tem impacto direto no quanto a vida custa. Tipo, sair de um aluguel de 1.500 para um aluguel de, sei lá, 7.000 com aluguel condomínio. Só que isso se paga muito no longo prazo, porque é uma conexão que tu faz por estar em São Paulo, poder ir em um evento de forma espontânea, decidindo de um dia para o outro, talvez tu faça negócio com essa pessoa daqui a 2, 3 anos. Bom. Talvez ela te apresente uma outra pessoa que eventualmente vai gerar negócio, talvez nem gere negócio, talvez seja uma amizade que o cara vai construir para a vida inteira. Mas estar aqui faz com que a inserção em novos ecossistemas não seja algo que precisa ser muito programado. As coisas simplesmente acontecem aqui. Às vezes a pessoa está do nada em casa e é convidada para um jantar, é convidada para um evento e acaba se conectando com pessoas que vão agregar a vida no longo prazo. Então, ela paga dividendos. Com certeza. Você falou da infância e muitas pessoas carregam amigos da infância e esses amigos ainda continuam na infância. Então... Tem pessoas que não vão prosperar em respeito aos amigos, por causa daquele ambiente. Os amigos não querem prosperar. A pessoa também não quer prosperar porque ela se sente muito presa naquilo. Por isso é importante, pessoal, você que está em casa, escolher bem o seu ambiente, porque o ambiente sempre vence. Por mais que você lute contra ele, o ambiente ele exerce aquela força muito grande e muitas coisas da sua vida não dão certo por conta disso. As pessoas que vocês estão rodeadas. Então, ali você vai apresentar uma proposta para alguma pessoa. Puta, tô com uma ideia de fazer um negócio. Para cada solução que você traz, a pessoa traz 10 empecilhos, sabe? Uhum. Então, isso acaba te deixando muito paralisado. Por isso a importância do networking. E o que você acha que o network te trouxe de benefícios hoje para você? Perfeito. Meu primeiro contato com networking mesmo foi na época da faculdade, quando eu estava na empresa júnior. E eu comecei a participar de eventos, eu comecei a perceber o quão importante era ter referências de pessoas que já tinham resolvido os problemas que eu precisava. Okay. Quando eu decidi empreender, não foi diferente. Na época, no final de 2020, eu entrei no Mastermind do Ryan. Entrei no Sub-25 e lá tive contato com todo tipo de negócio. Com drop, tive contato com empresas de serviço, empresas de tecnologia, com todo tipo de negócio digital. Então foi legal para entender várias formas de prosperar que iam além do caminho tradicional que tinham me vendido desde que eu nasci, que eu deveria estagiar e fazer uma faculdade, enfim. Então o networking fez com que eu conseguisse aprender com modelos de negócio diferentes daqueles que eu me propunha a me envolver. Fez com que eu gerasse negócios, então fez com que sem esforço, muitas vezes, eu fosse indicado, eu conseguisse fechar uma venda por estar mais próximo da pessoa, já ter agregado valor. Acho que o networking ele tem muito disso. As pessoas perguntam, como é que eu faço networking de forma eficiente? Tu tem que ser uma pessoa interessante antes de ser uma pessoa interesseira. Total. Tu tem que estudar, tem que estar aplicando, tem que estar correndo atrás, para que, ao ter a oportunidade de se conectar com outra pessoa, tu transborde sem se preocupar sobre o teu conhecimento, a tua expertise, de fato interessado em ajudar a pessoa que está ali e também se colocando numa posição de ouvinte. Acho que o networking vai muito ao encontro de se interessar de fato pela pessoa que está ali do outro lado, fazer perguntas e se dispor a ouvir elas. Então, o networking é muito importante e é o que faz com que eu tenha vindo para São Paulo. 1 ano e meio depois eu tenho dezenas de amigos aqui, pessoas com quem eu posso contar, seja para fazer negócio, seja na minha vida pessoal, se der alguma coisa. Você sentiu medo ao vir para São Paulo ou você já tinha aquela convicção, não, eu vou para dar certo? O medo ele vem em momentos em que talvez a empresa não estivesse indo tão bem. Acho que o crescimento ele não é uma jornada linear, vão ter altos e baixos. E quando eu imaginava as coisas dando errado, quando eu catastrofizava a situação,
eu imaginava que, porra, vou ter que voltar pro sul, vou ter que fechar a empresa, vou ter que... Só que aí eu entendi fazendo terapia que, na verdade, eu tava aumentando muito a proporção das coisas. E que com a competência que eu tenho hoje, com os resultados que eu já atingi, eu conseguiria me manter tranquilamente aqui morando em São Paulo, mesmo que a empresa não funcionasse por algum motivo. Então, o medo, ele sempre veio acompanhado de uma sensação de ter que explicar para as pessoas que as coisas tinham dado errado, de ter que demitir as pessoas que trabalham comigo, ter que, sabe, quebrar contrato com clientes. O meu medo, ele sempre foi muito mais próximo de não ter honrado a expectativa, a confiança que outras pessoas colocariam em cima de mim, em cima dos meus projetos. Mas a decisão de vir para São Paulo, tipo, eu vou, não foi uma coisa que me trouxe medo, foi uma coisa que me trouxe motivação, uma coisa que me trouxe, cara, vou viver algo totalmente diferente, vou sair da cidade onde eu nasci para morar num lugar muito distinto. Então foi algo que me motivou mesmo e foi essencial para o meu crescimento nos últimos 2 anos. Então você está nos assistindo aqui, mora numa cidade pequena, só tem contato com os amigos de infância, saiba que se tu te mudar para uma cidade maior, sua vida vai provavelmente ser muito melhor, muito mais próspera, recheada de novas conexões. Vai prosperar, vai se desafiar. Em 2018, eu e minha esposa, a gente decidiu se mudar para os Estados Unidos. E aí todo mundo da família fala, nossa, mas vocês não conhecem ninguém que mora lá, vocês mal sabem falar inglês. Normalmente quem é que vai para lá já tem algum familiar, um primo, uma tia que mora lá. E eu falava assim, mãe, alguém tem que ser o primeiro da família aí. E a gente foi com medo, só que é aquilo, o medo ele tem que te trazer cautela, ele não pode ser um agente paralisador. Então a gente foi com medo mesmo, e aí tinha um detalhe, minha esposa foi grávida. Então a gente chegou lá grávida, então imagina o pessoal da família, todo mundo, não faz isso, não faz isso. Eu sei que tem muitas pessoas que colocam empecilhos para você por proteção. Então, seu pai, sua mãe, ele quer te ver bem. Ele não quer que você se frustre ou passe as mesmas decepções que eles passaram. Agora tem um outro grupo de pessoas que eles não querem te ver bem porque você vai ficar melhor que eles. E toda vez que alguém se destaca, denuncia quem não está fazendo nada. Então a pessoa vai ver você indo para os Estados Unidos, construindo uma vida e tudo mais, e aí fala, poxa, cara, podia ser eu ali, só que eu morro de medo de fazer as coisas. Então, pessoal, que você está em casa, o medo tem que servir de alerta, ele não pode ser um agente paralisador. Perfeito. Concordo. Agora, Eduardo, a gente vê que você é um atleta, você é competidor de fisiculturismo. O quão isso te ajuda em relação aos negócios? Eu acredito que a alta performance na vida está diretamente ligada à alta performance nos negócios. Quando eu decidi competir no fisiculturismo natural, foi para honrar os compromissos comigo mesmo com mais frequência. Então eu sempre treinei desde 2012, gostava de fazer dieta, mas pulava muito treino, comia muita coisa fora. Quando eu decidi competir, foi quando eu me coloquei em alta performance. Então só a decisão de competir fez com que eu treinasse de fato quantas vezes eu precisava na semana, com que eu inserisse o cardio no meu dia a dia, com que eu bebesse menos, dormisse melhor, priorizasse ficar em casa, fazer as coisas que eu precisava fazer ao invés de sair, por exemplo. Então eu comecei a escolher muito melhor os ambientes que eu iria frequentar, as comidas que eu estaria ingerindo. O meu dia a dia também eu precisei organizar para que eu conseguisse honrar os compromissos comigo mesmo, com os clientes e com o meu time. Então, ter decidido competir no fisiculturismo natural fez com que eu fosse mais produtivo e mais consistente. E quando as pessoas percebem um empresário que tem alta performance na vida também, que honra os compromissos consigo mesmo, ele naturalmente percebe como uma pessoa que tem maior competência para honrar os compromissos com ele também enquanto contratante. Boa, você falou de performance, resistência, resiliência. Isso vai na contramão da geração de hoje. Então a gente vê uma geração de homens muito fracos. Tempos fáceis trazem homens muito fracos. Por que você acha que tá essa geração? Por que você acha que tá assim de tanto homens que não cumprem o papel deles? Olha, isso vem de tempo, tem um contexto histórico grande, assim. Acho que o papel do homem ele foi se perdendo ao longo do tempo. Então, antigamente o homem ele era uma pessoa muito mais cordial, uma pessoa que ele sabia que tinha a responsabilidade de prover, de dar segurança financeira, segurança física, de ser um homem virtuoso. Hoje em dia está muito, assim, é um assunto delicado, mas os papéis eles estão invertidos. Okay. Então tem muitos homens que não se preocupam mais em ser esse pilar de segurança financeira, de ser
pilar de segurança física, de cuidar do próprio corpo, de prover de fato, de querer ter uma família no futuro. Então, o que acontece é que o pessoal está deixando de priorizar isso. E aí isso vai ao encontro de vários pilares da vida e acaba, enfim, tendo homens fracos. Essa geração, então, dificilmente tem salvação. O que a gente pode fazer? Acho que não dá para salvar todo mundo. Acho que a gente tem que liderar pelo exemplo. Então, hoje eu trabalho por motivos egoístas. Eu quero ir no mercado... E tá tudo bem também. Assim, eu hoje, sozinho, eu trabalho para ir no mercado e não olhar o preço das coisas, para ir nos restaurantes que eu quero, para viajar, para zelar pela minha qualidade de vida. O próximo passo vai ser trabalhar para conseguir cuidar de uma família. Para que minha mulher não precise se preocupar com nada, para que ela possa curtir maternidade, para que todo mundo fique tranquilo sabendo que estão na minha presença. Hoje eu sou sozinho, não estou no relacionamento. No futuro eu quero casar, quero ter filhos e eu quero exercer meu papel de forma integral. E eu vejo homens correndo dessa responsabilidade. Homens que querem viver somente na balbúrdia, homens que querem só ir para balada final de semana, que querem... Não sai da saia da mãe. Exatamente, demoro muito para sair de casa. Eu acredito que eu ainda demorei para sair de casa, eu saí em 2020, ali na época da pandemia. Saí Você tinha com quantos anos? 22, tinha 22. Na faculdade ali, decidi trancar a facu, quando eu comecei a empreender, comecei a Mas fazer algum dinheiro 22 sair. tá de boa em relação à galera de hoje, velho. Tem gente Pessoal com com 28, 30. 30, exatamente. E aí fica naquela trava, né? Não consegue prosperar também porque não assume responsa. Exatamente. Ó, em outubro agora faz 8 anos do meu primeiro CNPJ. Foi um estúdio de tatuagem, piercing. Hoje a gente já conseguiu revolucionar isso. O nosso forte é muito joias auriculares. Então a gente criou algo que já tinha, gourmetizou e trouxe algo que chama harmonização auricular. São joias combinando na orelha e a gente consegue gerar um valor muito agregado nisso. Eu falo isso porque eu gosto bastante de tatuagem, vejo que você tem bastante tatuagens aí. Inclusive, até vi um vídeo você falando sobre o significado de cada tatuagem que você fez. Queria que você falasse um pouco mais pra gente, mas antes eu queria saber sua opinião. Você acha que ainda tem muito preconceito no mundo dos negócios por conta da tatuagem? Cada vez menos. Acho que a tatuagem passa cada vez menos por preconceito, mas convenhamos que uma pessoa que é muito tatuada, ela tende a ter um visual mais agressivo. Então eu escolho quando eu vou apresentar ou não minhas tatuagens. Se eu estou num ambiente muito mais elegante, muito mais sofisticado, eu tendo a usar uma roupa mais larga, usar um blazer. E não é porque eu me sinto mal, é porque não casa tanto com o ambiente. Agora, quando eu estou mais despojado, quando eu estou indo ver um amigo, quando eu vou fazer uma reunião, alguém que eu conheço, alguém que eu vou conhecer, mas não é tipo um casamento, não é um evento corporativo. Formal. É muito formal, eu vou tranquilo, tá? A tatuagem, pra mim, foi o seguinte. Quando eu decidi empreender, tinha pessoas que diziam que não ia dar certo, tem pessoas que me apoiavam, mas existia muita dúvida porque eu estava indo num caminho menos tradicional, que era trancar a facu, ir para a área comercial e empreender. Então eu tatuei a carpa subindo contra a correnteza e a peônia como sinal de prosperidade. Eu coloquei a meta de fazer 100 mil em vendas. A gente bateu 100 mil em vendas em 6 meses, mais ou menos. E eu tinha colocado a meta para fechar meu braço esquerdo, fiz aqui o leão chinês e fiz o Daruma aqui na parte de dentro. O Daruma, tu tatua ele com um olho só. E aí tu faz um pedido. Aí meu pedido foi fazer 1 milhão em vendas. A gente bateu 1 milhão em vendas com 1 ano e meio de empresa. No meio do caminho eu já fiz o peito. E aí quando bateu 1 milhão eu fiz meu braço direito. Quando eu terminei meu braço direito, aí eu pintei o outro olho do Daruma. Então foi acompanhando as metas da empresa. Então eu comecei a tatu no final de 2020 e eu terminei ela no final de 2022. Quando eu terminei ela. Boa, sensacional. E tem mais ideias para quando fazer os próximos faturamentos? Cara, eu tinha colocado meta de 10 milhões em vendas para fechar as costas, o glúteo posterior. Só que hoje tem um custo de oportunidade muito grande, é muito tempo investido. E, cara, assim, agora, se eu fizer mais um traço no corpo, eu vou querer fechar o bodysuit completo, e aí são muitas horas até que não me empurra que eu já tô na beira. Tipo isso. Então, eu vou com certeza tirar umas férias aí de tatuagem depois dessas quase 20 sessões que eu fiz nos últimos 3 anos. Você falou do ensino tradicional. Até queria perguntar para você. O que você acha do ensino que é aplicado hoje para as nossas crianças e adolescentes nas escolas? Olha, eu não tenho filho, eu vou falar da minha experiência no colégio. Eu aprendi muito na época do ensino médio, na época do pré-vestibular. Eu me considerava uma pessoa muito inteligente sobre contexto geral, assim, conhecimento geral de história, geografia,
de física, de química, biologia. Então eu tinha conhecimentos gerais muito bons. Só que é um conhecimento que ele é muito básico e pouco específico, direcionado para o que a pessoa poderia desenvolver em sua área de potência, sua zona de potência. Então eu não tive, por exemplo, uma aula de oratória no colégio. Ou de gestão financeira pessoal, por exemplo. Empreendedorismo. Isso, exato. Então acho que é muito mais do mesmo há muito tempo. Quando a gente vai para a faculdade, isso se torna ainda mais maçante, porque uma faculdade de administração, por exemplo, dificilmente tu vai ter um professor numa faculdade de administração no geral que esteja empreendendo, que seja um empresário, por exemplo. Eu aprendi em 3 dias de imersão no G4 Educação muito mais do que em 3 anos de faculdade. Putz. Então, a não ser que a pessoa vai ser advogado, vai ser um médico, vai ser um engenheiro, vai ser algo que precisa do diploma para exercer, a faculdade ela se torna um caminho muito mais longo para que a pessoa consiga prosperar na vida. Então, o conhecimento hoje ele é muito aplicável. Consegue aprender com livros, fazendo mentorias, participando de eventos e aplicando. Só que nem todo mundo tem esse viés empreendedor, nem todo mundo tem essa iniciativa de colocar as coisas em prática, então opta por seguir um caminho mais tradicional de fazer faculdade, estagiar, ser efetivado e aí crescer no meio corporativo. E muitos não crescem. Total, total. E um dos caminhos para aquela pessoa que está buscando ganhar mais dinheiro, vai lá, pesquisa no Google como ganhar dinheiro, renda extra, é o digital. E aí eu vejo que tem muitas pessoas que acabam se frustrando e falam, não, isso aí não é para mim, é golpe, é pirâmide, isso não serve. Você acha que os gurus pesam muito na mão e acaba extrapolando os limites da promessa, ou a pessoa que coloca a expectativa demais e acaba se frustrando no primeiro desafio? Perfeito. O problema do digital é que a barreira de entrada é muito baixa. Então, a pessoa que procura como ganhar dinheiro na internet, ela vai ter o primeiro contato com o digital, com pessoas que vendem PLR, mercado de afiliado, mercado de drop, encapsulado, tigrinho, bet. Se tu tá tendo o primeiro contato com o mercado digital e tu lê qualquer uma dessas palavras, foge. No geral, a grande maioria acaba não conseguindo fazer uma boa entrega pro aluno e acaba só perdendo dinheiro, né? A pessoa que colocou a expectativa ali. Eu realmente acredito que o melhor caminho para iniciar no digital é, primeiro, estudar sobre os papéis que existem no mercado digital. Então, copy, design, tráfego, automações, suporte, recuperação, vendas. Então, entender qual área mais te identifica, estudar para ou prestar serviço, cobrando barato no início, para ir subindo o preço depois, ou trabalhar em uma empresa do mercado digital, assumindo uma dessas funções como profissional júnior. Porque aos poucos, na medida que o serviço é prestado ou que a pessoa trabalha em uma empresa, ela vai construindo histórico de resultados, ela vai entregando o que a empresa, os clientes precisam, e isso faz com que ela consiga aumentar o valor, aumentar o quanto cobra pela sua hora ou pela sua entrega. Exemplo, quando eu comecei a SLG, eu tinha um conhecimento em vendas no mercado tradicional, mas uma coisa que me ajudou muito foi ter já trabalhado em empresa. Às vezes o pessoal quer pular etapas, em 6 meses quer vender 10 milhões. Desculpa, isso não vai acontecer. O pessoal vê muito o palco, né? Não vê os bastidores. Vê muito palco, não vê os bastidores. Vê você fazendo a venda de 100 mil e acha que é algo normal, natural, mas na cabeça dela, ela tá começando agora. Não tem como isso ser algo normal. Perfeito. E ela acha que eu comecei fazendo aquilo. Só que, na verdade, eu passei por vários lugares antes de empreender e foi muito importante para que eu tivesse uma boa base do que era uma cultura, o que era gestão, o que era marketing, o que era vendas, RH. Então, trabalhar em alguma empresa antes de empreender é muito bom para ter essa base e depois sair num cenário bem mais capacitado para ter uma iniciativa própria, assim. Então, a pessoa vai começar agora no digital. 3 caminhos para ela aí que você pode indicar. Beleza. Primeiro caminho. Estude. Por exemplo, eu posso falar nome de empresa? Pode, manda lá. Legal. Você está começando agora no digital. Eu recomendo que você assine o Novo Mercado, que é uma plataforma que traz conteúdos de marketing digital no geral. Então, tu pode aprender sobre várias áreas de atuação no mercado digital por lá. Quando a pessoa entrar no Novo Mercado, à medida que ela se identifica com algum assunto, estudar, ela pode ou prestar serviço ou ela pode trabalhar em alguma empresa. Prestando serviço, tu vai cobrar pouco no início para ter teu primeiro portfólio, teus primeiros cases de sucesso, para cobrar cada vez mais caro. E trabalhando em alguma empresa, tu pode inclusive usar do próprio mercado de trabalho do Novo Mercado, que é uma funcionalidade que eles têm lá, para divulgar teu serviço e ser contratado por alguma empresa. Então, trabalhando em alguma empresa, a pessoa pode crescer profissionalmente, assumir um cargo de gestão e depois sair para empreender ou seguir carreira no mercado corporativo, trabalhando em empresas, mas sem precisar abrir a sua própria empresa. Então, acho que esses são os 2 primeiros caminhos: prestar serviço ou trabalhar para alguém. E aí, olha,
entre as opções do digital, entre os modelos de negócio, eu imagino que essas sejam os dois mais seguros, assim. É prestação de serviço ou trabalhar para alguém. Traz uma Porque perenidade maior também, né? é muito mais sólido do que ter uma loja de drop, que vender um PLR, é, sei lá. Vídeo encapsulado, Porque eu olho muito para jogo do tigrinho. gerar valor. Gerar valor e ser remunerado na mesma proporção dos problemas que eu resolver, da quantidade de problemas que eu resolver. E eu não acho que vender encapsulado, PLR, fazer drop, fazer bet, tigrinho, isso gera valor. Eu acho que não são modelos de negócio virtuosos que de fato geram transformação positiva na vida das pessoas. Então, eu não gosto de me envolver, eu veto quando chega uma empresa interessada em ser atendida por nós que trabalham com essas coisas, porque eu acredito que empresas existem para gerar qualidade de vida para as pessoas e não para tirar. Então, se está começando no digital, já leva isso em consideração e toma muito cuidado com o tipo de mentor, o tipo de insumo que tu vai adquirir nesse início, porque primeiro tu vai te frustrar com promessas milagrosas e segundo porque tu não vai estar ajudando pessoas e sim prejudicando para ganhar dinheiro. Muito bom, sensacional. Eduardo, final do ano chegando, então é uma hora que todo mundo começa a anotar as metas no papel. Chega ali dia 31 de dezembro, estourando champanhe ali, a pessoa já está com todas as metas dela. Mas a gente sabe que a maioria dessas pessoas não vão conseguir cumprir essas metas. Então qual que é a melhor forma de alinhar a expectativa com a realidade ao ponto de que conseguir fazer essas metas rolarem no próximo ano? Legal, excelente. Quando a gente olha para planejamento anual, os objetivos macro eles são definidos, mas eles precisam ser honrados mês a mês, semana a semana, dia após dia. Eu percebo muitas pessoas fugindo da vida que têm e não construindo a vida que querem viver nos finais de semana. Já tem muito tempo que eu uso pelo menos um bloco do meu sábado, um bloco do meu domingo para trabalhar e evoluir as coisas que eu não consigo durante a semana. Porque durante a semana tem muitas reuniões, tenho eventos, tenho, enfim, minhas responsabilidades padrão. Só que quando eu preciso acelerar, quando eu preciso ir atrás das metas que eu defini no início do ano ou das metas que eu tenho para mim, eu utilizo do final de semana para focar sem distrações e construir a vida que eu quero viver. Então, eu olharia muito bem para onde essa pessoa está colocando tempo, o dinheiro, a energia dela e quais são o tipo de pessoas com quem ela está se envolvendo. Porque é muito comum quando a gente começa a sair da linha, recusa um convite para ficar estudando, recusa um convite para ficar trabalhando. Quando a gente se torna aquele amigo chato, tem as pessoas que não vão acompanhar esse desenvolvimento, que vão te criticar por estar fazendo uma escolha em prol do teu futuro. E essas são pessoas que eventualmente podem não fazer mais parte da tua vida a longo prazo, na medida em que tu começar a prosperar. Boa. Agora um jogo de perguntas rápidas. Ok. Defina a família. Família é base. Uma inspiração. Meu sócio. O que o Eduardo não tolera? Bagunça. O que o Eduardo gosta de fazer nas horas vagas? Gosto de treinar. E o que você falaria para você há 10 anos atrás? 10 anos atrás eu tinha, 16 anos. Cara, nem entra na faculdade, dá uma olhada no mercado digital, estuda sobre esse assunto. Eu olharia muito para estude área comercial, começa desde já. Mas 10 anos atrás, recomendaria que comprasse Bitcoin, com certeza. Vende tua bicicleta e compra Bitcoin. Vende tudo que você tiver. Vende videogame, vende TV. Boa, sensacional. Agora o cara que tá ali assistindo a gente em casa, passou por um momento desafiador, vê esse podcast, dá aquela injeção de ânimo, fala, não, quero fazer acontecer, mas ao mesmo tempo tá pensando em desistir. O que você pode falar para esse cara, para essa mulher que tá prestes a largar, jogar tudo pro alto? Eu nunca vi, desde 2020, quando eu comecei a ter contato com o mercado digital, uma pessoa que nunca desistiu e que não deu certo. Sem exceções. Todas as pessoas que eu conheci quando eu estava começando no mercado digital e que fizeram a mesma coisa durante muito tempo e foram validando seus conhecimentos, foram criando resultado, foram corrigindo o que não estava funcionando, prosperaram a longo prazo. Então, muitas vezes a pessoa está olhando para a evolução dia após dia, só que tem dias que tem altos e baixos, mas no longo prazo, saiba que se tu está estudando com as referências certas, se tu está buscando fazer o bem, se tu está lidando com modelos de negócio ou com iniciativas que de fato ajudam as pessoas a resolver os problemas dela, no longo prazo pode ter certeza que o que é teu tá guardado e que tu vai prosperar. Cara, sensacional. Pessoal, muito bom esse episódio. Eduardo, obrigado, é um prazer. Messi. Muito bom. E como que o pessoal pode te achar nas redes sociais? Perfeito. Meu Instagram é @ecalduro. Calduro é meu sobrenome. Lá é o principal canal de acesso a mim.
Boa. E é isso aí, galera. Se você gostou desse episódio, deixa aquele like, não se esqueça de se inscrever nesse canal e também, ative as notificações. Tem o Instagram, tem o TikTok. Basta colocar Rota 10X em qualquer plataforma que você consegue encontrar a gente. No mais, te espero no próximo episódio. Valeu!